Saudamos todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida e também estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês, onde quer que se encontram, que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos, que são inscritos no canal Hora Tranquila, todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Raimundo Ricarte Neto, é de Sorocaba, São Paulo. Aparecida Rosa é de Vilhena, em Rondônia. Jocinir é de Lapa, no Paraná. Neuza Matos é de São Carlos, em São Paulo. Lucidalva Assis é de Catu, na Bahia. Marinho Westphal e família são do Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por este dia que estamos tendo, a nossa gratidão por este momento que teremos estudando a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude a colocarmos os Teus ensinamentos em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam a Bíblia conosco diariamente, que sintam a Tua presença com eles, que recebam bênçãos que necessitam para as suas vidas, aqueles que nos escrevem pedindo orações, que Tu também faças a Tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao estudo que nós iniciamos ontem, falando a respeito dos filhos da promessa. E uma das promessas maravilhosas que nós temos é que Jesus está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Falamos isso ontem, está em Mateus 28, verso 20, e também quando Deus se apresentou a Abrão, lá em Gênesis capítulo 15, Deus disse para ele: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. E infelizmente, a maioria dos seres humanos e mesmo os cristãos vivem com medo do futuro, a incerteza do amanhã. Mas Deus lhe diz: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Interessante que Deus, sempre quando ele se apresentou a Abrão e depois a Abraão, Deus ele sempre ratificou a promessa da aliança que através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, no verso 3, Deus disse: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui, Deus fazendo a promessa quando chamou Abrão para sair da sua terra. E Deus então disse que através dele, de Abrão, seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Em Gênesis 18, verso 18, nós lemos: afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Ainda nós lemos também em Gênesis 22 e no verso 18, Gênesis 22, verso 18, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então, todas as vezes em que nós encontramos aqui Deus falando com Abrão ou com Abraão, nós vemos que Deus ratificava a promessa que através dele seriam abençoadas todas as nações da terra. Nós lemos também em Gênesis capítulo 28 e no verso 14, assim a palavra de Deus nos diz: seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Vejam como Deus é maravilhoso, irmãos. A promessa dele não falha, a promessa se cumpre. Mas como é que se cumpriu? Então, em Abraão, essa promessa de Deus. É claro que nós já até mencionamos ontem
Deus, ele disse para Abraão: eu sou o teu escudo. Quer dizer, para Deus não existe impossível. Deus iria dar a descendência a Abraão, mesmo na sua velhice. E então a esposa de Abraão, ela concebeu e teve um filho, o Isaque, o filho da promessa. Aqui nós vemos que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Mas quando Deus prometeu que através da descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, não foi somente através de Isaque, o seu filho da promessa que Deus havia prometido, mas através do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Nós lemos lá em Gálatas capítulo 3, no verso 29, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Então vejam, quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós somos também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por quê? Porque Jesus, ele é da linhagem de Abraão. A genealogia, se nós formos buscar a genealogia de Jesus, os seus antepassados, nós vamos chegar até Abraão. E então Jesus, ele descende desta linhagem. E é por isso que em Jesus seriam abençoadas, através de Abraão também seriam abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, para Deus não existe nada impossível. Hoje nós sabemos que aqueles que aceitam a Jesus fazem parte do Israel espiritual, aqueles que, pela fé, aguardam o cumprimento da promessa, que é a vida eterna através do sacrifício que Jesus realizou por cada um de nós. No Antigo Testamento, Deus chamou uma nação, através de Abraão, veio a nação hebraica. E esta nação, ela cresceu em muito numerosa e ela se espalhou. E então, Deus tinha um plano, uma promessa com esta nação. E como nós já estudamos aqui nesta série, a promessa, ela depende da pessoa aceitar e obedecer e fazer a vontade de Deus, assim como Abraão aceitou sair da sua terra, da sua parentela, ele creu. Quando ele ofereceu Isaque como sacrifício também, ele creu em Deus. E assim também nós precisamos fazer a nossa parte. A nação hebraica, ela falhou. Deus tinha um plano para com essa nação, ela deveria ser bênção para as outras nações, luz para o mundo, mas eles falharam. E então, quando Jesus veio, eles rejeitaram a Jesus. Eles não aceitaram como o enviado de Deus, o Messias, o prometido. E se bem que tudo se cumpriu em Jesus, conforme nós vemos no Antigo Testamento, principalmente o livro do profeta Isaías, que apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, foi levado mudo ao matadouro. Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Jesus, ele pagou o preço do pecado. Mas a nação de Israel rejeitou a Jesus, não aceitou como Messias. E então, quando Jesus, na cruz do Calvário, ele bradou: está consumado, e ali ele expirou, Jesus estava dizendo: olha, cumpri a parte da minha aliança. Estou morrendo por cada ser humano. E então, todos aqueles que agora aceitam o sacrifício de Jesus passam a fazer parte do Israel espiritual. São descendentes de Abraão. É por isso que Deus disse que através de Abraão seriam benditas ou abençoadas todas as nações da terra. Nós sabemos que a promessa da aliança de um Salvador do mundo é a maior de todas as promessas. O próprio Jesus, ele se tornou o meio pelo qual as obrigações da aliança foram cumpridas e todas as suas outras promessas também foram concretizadas. Todos, judeus, gentios, todos que entram em união com ele, com Jesus, são considerados a verdadeira família de Abraão e herdeiros da promessa. Irmãos, nós temos a oportunidade
de aceitar o Senhor Jesus em nossa vida e confessá-lo como o Filho de Deus, como aquele que morreu por cada ser humano. Nós precisamos então, aceitando este sacrifício de Jesus em nossa vida, nós precisamos viver, testemunhar do amor de Jesus por cada ser humano. Em Gálatas capítulo 3, versos 8 e 9, nós lemos: as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Ainda nós lemos também no verso 9, nos diz assim, Gálatas 3, verso 9, nos diz: portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. E nos versos 27 a 29 de Gálatas 3, nós ainda lemos: todos os que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Então aqui está confirmada na palavra de Deus que somos filhos, herdeiros da promessa. Todos nós que cremos, que aceitamos o sacrifício de Jesus em nossa vida, fazemos parte da promessa de Deus a Abraão, que através dele seriam abençoadas todas as nações da terra, através do descendente de Abraão, através de Jesus, o Messias que o povo de Israel rejeitou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós vamos voltar amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos: farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.